Olá, eu sou a professora Hannah, eu sou especialista em História e no vídeo de hoje nós iremos trabalhar as teorias da história. Esse vídeo ele faz parte do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Piauí e nesse vídeo nós iremos abordar alguns conceitos importantes sobre a teoria da história, para que você consiga ter um estudo com mais valor, com mais resultados e que você consiga compreender melhor essa área que é tão importante para os nossos estudos. Bom, o fio condutor desse vídeo, ele é pautado na gênese da criação dessas teorias no período da sua efervescência e como a gente relaciona essas teorias na contemporaneidade, tá? Então, para início de conversa, a gente precisa entender o que significa teoria da história. O que é teoria, o que é história, o que é teoria da história junto. Bom, de antemão eu já digo a vocês que esse termo é um termo polissêmico, tá? Teoria surgiu na Grécia e ela tem uma relação com voltar o olhar para alguma coisa, observar, contemplar, em contraposição à praxis, que significa o quê? É o ato de praticar, é a própria prática da pesquisa, do ensino ou de qualquer fato. História também é um termo polissêmico, que vai desde a definição de uma narrativa até a presença do homem e suas relações sociais no meio e os produtos que a gente tem dessa relação. Por ser uma ciência interpretativa, ela rejeita essa possibilidade de se construir um passado em sua totalidade para a gente chegar a uma verdade absoluta sobre o mesmo. O que a história trabalha? A história trabalha com versões, ela não trabalha com verdades absolutas fechadas em si. São versões de um passado que aconteceu, certo? Então, assim, para a gente entender como isso começou a aparecer na humanidade para a gente. Isso surgiu na Grécia, né, na Antiguidade Clássica, com dois historiadores que a gente estuda bastante, que é o Heródoto e o Tucídides. O Heródoto e o Tucídides, eles ainda não se atentavam para as narrativas serem vistas como representação. O que acontecia? As suas narrativas, elas tinham uma orientação para organizar os fatos, né? Os fatos do passado. O que aconteceu, como aconteceu, as causas disso e as consequências. Então, tinha toda uma cronologia sobre o fato. O Heródoto, ele ignorava essa possibilidade de várias representações, certo? Para ele, o fato era basicamente dividido entre o que era falso e o que era verdadeiro. Já o Tucídides, que era menos maniqueísta que o Heródoto, ele resolveu fazer uma confrontação entre as fontes escritas e as fontes orais. Então, nessa confrontação, a gente já consegue perceber que já tinha ali a gênese de um pensamento crítico histórico, de confrontar de onde vem essa fonte, por que é oral, por que é escrita, até que ponto ela pode ser considerada como algo que interfira no andamento da história, no andamento daquele fato, para que eu possa ter uma visão crítica daquele assunto. Bom, esse status só mudou durante o século XIX, quando a história ela adquire o status de um campo diferenciado do conhecimento científico. Então, começam a preocupação com o método, começa a preocupação em se ter uma metodologia, em definir as fontes usadas para a pesquisa histórica. Esse empenho nessas transformações, em fazer com que a história adquira esse status de disciplina, de conhecimento científico, partiu de 4 sociólogos, Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. O ritmo acelerado das transformações na sociedade industrial fez definir uma nova linha de questionamentos historiográficos, que são as razões e os sentidos dessas transformações. Bom, eu estou falando do século XIX, século da Revolução Industrial, que influenciou não somente o campo fabril, mas também toda a sociedade, todo o modo de pensar e até hoje influencia o andamento da sociedade contemporânea. Mas para que você consiga entender melhor como surgiram essas teorias da história, é necessário que você saiba o que se passou, o que aconteceu durante o século XIX.
O século XIX foi um período histórico marcado pelo colapso dos impérios da Espanha, China, França, Sacro Império Romano-Germânico e Mongol. O século também testemunhou o crescimento da influência dos impérios britânicos, russo, alemão, japonês, brasileiro e dos Estados Unidos, o que estimulou conflitos militares, mas também avanços científicos e de exploração. O século XIX foi uma era de invenções e descobertas, com significante desenvolvimento nos campos da história, matemática, física, química e biologia. Também houveram avanços na eletricidade e na metalurgia, que lançou as bases para os avanços tecnológicos, como a Revolução Industrial. Nesse quesito, houve o emprego de jovens e crianças em fábricas e minas, além de valores morais e rígidos. Outro país também que entrou na modernização foi o Japão, após a restauração Meiji, antes de derrotar a China na Guerra Sino-Japonesa. Além disso, houve os avanços medicinais e a introdução de ferrovias e expansão dos territórios com a descoberta do Ártico e da Antártida, o melhor conhecimento do mapa do globo e a redução da escravidão ao redor do mundo. Então, para isso, o século XIX também foi um divisor de águas e muitas descobertas. Nessa perspectiva, a história também é contemplada e foi, de certa forma, contaminada, entre aspas, pela efervescência, pelas invenções, pelas descobertas, pela exploração dos novos territórios, tá? E dentro dessa perspectiva foram criadas três correntes, teorias, para que possam explicar esse viés histórico e teórico das pesquisas, dos objetos. Bom, nessa perspectiva de descoberta de territórios, de invenções, de modernização, de aumento dos centros urbanos, a história ela foi beneficiada e influenciada positivamente por essas transformações. É tão tal que foram criadas três perspectivas para explicar os acontecimentos e as transformações. Essa perspectiva de descobertas, de invenções, de aumento do núcleo social, da urbanização da cidade, da instalação de fábricas, descobertas de novos territórios e de invenções, que a história foi beneficiada positivamente e também influenciada a criar três perspectivas para explicar essas transformações. Que perspectivas são essas? Nós temos a positivista, a marxista e a culturalista. Os principais autores dessas perspectivas são Max Weber, Karl Marx, Auguste Comte e Émile Durkheim. Positivista pautou-se nos fundamentos de Auguste Comte, que foi influenciado pelas ideias iluministas. Comte, ele entendia a história como uma sequência linear de transformações, onde as sociedades sempre evoluem de um nível de menor complexidade para um nível de maior complexidade, seja ela econômica, social, cultural. Essa perspectiva permite a gente entender a sociedade industrial europeia como uma condutora desse processo global, onde a grande finalidade era a ciência. A ciência foi entendida como o principal instrumento transformador das sociedades. Por isso, essa busca de transformar as disciplinas, as áreas de pesquisa, em algo científico, em algo que tivesse um respaldo maior. E isso também fortaleceu o eurocentrismo, que é vigente até hoje, e a gente tenta, de certa forma, trazer novos olhares para os acontecimentos históricos. Essa concepção linear do Auguste Comte elegeu como objeto de estudo os grandes fatos transformadores da história, os heróis, os seus sujeitos históricos eram sempre os grandes personagens que tinham mais destaque, o general, o coronel, o rei, todos eles eram tidos como protagonistas, como detentores da própria história, certo? E junto a isso era atribuído a eles uma grande capacidade de conduzir os coadjuvantes e espectadores dessa história, certo? A esse momento histórico mais elevado, Então é como se fosse um salvador da pátria, alguém que tiraria aquela sociedade de uma miséria intelectual, econômica e social e levasse para um patamar mais elevado.
Para isso, a fonte histórica que eles utilizavam era o registro oficial, tido como verdadeiro, pegando ainda o viés da história de Heródoto. Positivismo, que são: a sociedade humana, ela é regulada por leis naturais, invariáveis e independentes da vontade da ação humana. Outra: as ciências sociais, elas não teriam vínculo com classes sociais, posições políticas ou ideologias. 3. O método utilizado para a investigação é um método objetivo, que é a certeza rigorosa dos fatos da experiência como fundamento da teoria. Outra característica: a ciência é empírico-racionalista, observa e tem por base a experimentação, que confere fundamentos na verdade de um fenômeno. Temos também as fontes oficiais e é pautada ainda na objetividade, linearidade dos fatos, causalidade e a supremacia desses fatos. A segunda perspectiva é a perspectiva marxista, que é baseada nos preceitos de Marx e Engels. Ambos defendiam as transformações históricas sob a ótica dos fatores materiais. Esses fatores materiais eram elementos motivadores, sendo reconhecidos também como materialismo histórico. Marx chama esses fatores materiais, os econômicos e os sociais, de estrutura, isto é, as forças e as relações de produção que elas vão definir, por sua vez, a superestrutura, que são os elementos culturais e os elementos políticos. Como as relações de produção sempre foram marcadas pela desigualdade e os conflitos daí decorrentes, que são as lutas de classes, são o que desestabilizam e transformam esse conjunto formado pelo entrelaçamento entre a estrutura e a superestrutura, a gente conhece isso como modo de produção. Por exemplo, o asiático, o feudal, o escravista, o capitalista e o socialista. Como características dessa perspectiva, a gente tem a interpretação da história a partir das relações sociais de produção, que é o materialismo histórico, a luta de classes, a cultura como uma superestrutura derivada da infraestrutura, econômica e social, a teoria da praxis como modelo de atuação humana, o valor supremo do trabalho, o triunfo final do proletariado e o advento de uma sociedade sem classes, a ditadura do proletariado, o fim das alienações humanas e a propriedade coletiva dos meios de produção. A perspectiva culturalista, ela teve uma influência inicial, o pensamento do Max Weber, que ele confrontou o determinismo materialista de Marx ao considerar a história como uma via de interpretação de mão dupla, onde os elementos econômicos e os elementos culturais eles vão exercer entre si uma influência mútua. O Max Weber é um dos fundadores do estudo moderno da sociologia, com contribuições para o estudo do capitalismo, da religião, do processo de racionalização, e que teve uma significativa importância para os estudos históricos. E aí, influenciado pelo Max Weber, o Fernando Braudel considerou que mesmo nessa relação de influência mútua, os elementos culturais, ao contrário dos elementos econômicos, eles podem sim ser compreendidos na longa duração e deixar de ser compreendido naquela curta duração, no espaço isolado, que esses fatos eles podem ser compreendidos na longa duração. Não exatamente num tempo curto, num tempo isolado, num fato que não tenha sofrido influências de outras transformações e de acontecimentos na sociedade. E qual a importância da longa duração para o fato histórico? Com a longa duração, você consegue ter um estudo e uma análise maior sobre causa e consequências, sobre a reflexão daquele fato em uma determinada sociedade. Eu tenho um recorte maior daquilo que eu estou estudando. Então, eu consigo ver interferências e influências de outros acontecimentos nesse meu fato, diferente da curta duração, que eu não consigo enxergar isso. Eu faço um estudo isolado, eu faço um estudo sem me preocupar com os arredores desse fato. Bom, a gente falou do Braudel, mas não falamos em que escola que ele
a que escola que ele pertence. Nós estamos falando da Escola dos Análises, de 1929, da França, e que tem uma contribuição importantíssima para a história, o que a gente faz hoje em dia. Muitos historiadores bebem na fonte dos análises, e essa escola foi criada pelo Marc Bloch, pelo Lucien Febvre, na França, como eu já falei, e eles entendiam a história, essa dinâmica histórica, como algo pautado na força da inércia das mentalidades, considerando que as mudanças, elas sempre ocorrem em meio a um quadro de permanências e rupturas no campo das representações. Então, eu não tenho uma verdade fechada em si, um fato isolado, eu tenho sempre rompimentos e permanências e transformações acontecendo, e tudo isso sendo analisado por um amplo leque de fontes históricas, tá? Sejam elas orais, escritas ou ainda visuais. Um exemplo claro disso são as análises das sociedades ágrafas ou visuais, né, em que a construção desse conhecimento histórico ele é feito a partir de imagens ou ainda a partir de instrumentos que foram produzidos por essa sociedade, tá? A Escola dos Análises a gente costuma dividir em 3 gerações para facilitar um pouco o estudo. A primeira com Marc Bloch e Lucien Febvre, e a segunda com Fernand Braudel, e a terceira geração com Jacques Le Goff e o Pierre Nora, que é o que se convencionou chamar de Nova História, que escreveram uma história serial de estruturas mentais. Essa nova história cabe ao historiador uma análise e interpretação crítica dos dados, que são analisados de forma total, globalmente, né? A gente analisa esses fenômenos de uma longa duração de acordo com os grandes conjuntos que são articulados em um sistema de representação. Ainda nessa perspectiva culturalista, a gente tem um ponto que eu acho muito interessante de ser tocado, que é a microhistória, que é representada pelo Carlo Ginzburg e pelo Giovanni Levi, que escreveram essas histórias a partir de escalas micros, né? O que significa isso? Essa escala que permite uma apreensão do macro. Eu consigo estudar o macro, um fato maior, através de algo, de uma microhistória, de uma coleção micro, né? De uma delimitação temática extremamente específica, como foi o caso do Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, em que ele analisa o Menóquio, certo? Bom, essa delimitação extremamente específica por parte do historiador se desenvolve a partir de uma exploração exaustiva de fontes, tá? Descrições etnográficas, uma preocupação dessa narrativa histórica em contemplar as relações do próprio cotidiano, certo? De comunidades específicas ou de pessoas, né, como é que se diz? Em cotidianos comuns, certo? Esses personagens, essas pessoas são anônimos comuns e que passariam provavelmente despercebidos por uma multidão. Então, esses autores analisam esses personagens, essas pessoas comuns, para se ter uma visão do todo, certo? É bem parecido com o Flaneur. Um ponto interessante para a gente tocar é que, para o Ronaldo Weifans, que é um historiador brasileiro, essa microhistória ela foi percebida como uma expressão típica de uma história descritiva, com um viés antropológico, e que renuncia esse estatuto científico no território histórico e da literatura. Essa parte é bem interessante para você buscar se aprofundar, certo? Trazendo essa discussão para a contemporaneidade, eu trouxe a análise do José Carlos Reis, que ele entende que a teoria da história ela tem uma importância para a pesquisa no sentido de que ela caracteriza, ela auxilia, ela explica, ela analisa e ela colabora para o sucesso de uma pesquisa. Ela é como se, além de ser
uma grande fundamentação teórica, um embasamento que você está usando, ele compara a uma caixa de ferramentas, em que tudo que eu preciso explicar do meu trabalho, da minha pesquisa, do meu projeto, eu posso recorrer a essas teorias, tá? Em alguma delas, o meu projeto vai se encaixar, o meu artigo, o meu trabalho, e é por isso que na academia a gente usa tanto essa parte da revisão da literatura, a gente aborda essa temática e fundamenta o trabalho para ele ter esse viés científico. Outro autor da contemporaneidade que também faz esse novo estudo sobre as teorias da história é o Ricardo Mello, que ele divide em 3 perspectivas que são bem parecidas com a que a gente viu, mas que tem uma nomenclatura diferente e um pouco mais questionadora. Por exemplo, ele divide em 3 perspectivas e a gente tem as teorias do conhecimento produzido pelos historiadores, e aí ele cita o Hayden White, o Certeau e o John Russell. A outra abordagem seria as teorias que são relacionadas à filosofia da história, e aí ele cita o Condorcet, o Hegel e também o Marx, e ainda ele tem as teorias pontuais da história, onde ele encaixa o Carlo Ginzburg, o Koselleck e o Foucault. Então, assim, a gente viu nesse vídeo que você tem uma gênese do pensamento dessas teorias, já na Antiguidade Clássica. A gente passa pela toda a efervescência do século XIX, a história como disciplina, como saber científico, e aí vem para essa contemporaneidade e acaba entendendo que muitas dessas teorias elas ganham uma nova roupagem, mas com a mesma base teórica, certo? Bom, e para finalizar o vídeo, eu espero ter sido clara. É importante a gente entender e ter uma consideração processual de que essas teorias, mesmo com o passar dos anos, elas têm uma importância, ganham uma nova roupagem, mas continuam tendo a mesma base teórica. São autores importantíssimos para a gente ler, entender, fundamentar nossos trabalhos, ter uma concepção melhor da sociedade para ser um cidadão mais atuante e consciente politicamente e economicamente. Bom, como atividade avaliativa, eu vou deixar aqui abaixo, tá, em um material em Word ou PDF, para que você responda e envie para o e-mail. O que eu estou perguntando? Eu estou querendo saber quais são as semelhanças e diferenças, tá, dessas 3 teorias da história e qual as mudanças que ocorreram com essas teorias ao longo do tempo, certo? Você vai enviar essa atividade para o e-mail que eu vou deixar aqui abaixo, certo? O que eu vou colocar mais abaixo também, na descrição do vídeo? Eu vou colocar uma bibliografia que eu utilizei nesse vídeo e também uma bibliografia complementar, para que você faça estudos complementares a esse vídeo. A gente sabe que, por questão de tempo, não é possível ver tudo em uma videoaula, mas isso aqui é para que você consiga instigar seu pensamento e continuar o seu estudo nos links que foram deixados abaixo. E também vou deixar o link de alguns sites que é interessante para que você consiga acessar, ver novas ideias, discutir com os colegas. Outra coisa, vou deixar o podcast também, que é essa aula em áudio, para que você consiga ouvir no celular, onde você quiser, e compartilhar com seus amigos. Enfim, é isso, bons estudos, e qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Um abraço!